Senhoras e senhores, muitas informações nessa noite de quinta-feira para vocês. Fluminense eliminado em competição de base, Fluminense negocia atleta até o final do ano, também terá desfalques o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro e informações sobre Jader Quinones do GE. Vou trazer tudo isso para vocês. Então deixa o seu like, ative as notificações para você ficar por dentro das notícias do Fluminense. Vamos falar da Copa Metade do Mundo. A gente vem acompanhando, vem trazendo todas as informações sobre essa competição e o Fluminense acabou sendo eliminado pelo Sporting Cristal do Peru, tá? O Fluminense chegou a virar, né? Saiu perdendo, virou para 2-1, mas o adversário virou para 4-2, depois o Fluminense conseguiu descontar para 4-3. Dessa forma, o time de Guerreiros dá adeus às chances do título inédito desse torneio continental, tendo a oportunidade de ficar com a terceira posição novamente, assim como aconteceu na estreia do Flu em 2023. O Fluminense terá o Independiente Juniors do Equador pela frente. Eu vou mostrar os gols, né, da partida para a gente acompanhar aqui. Vamos lá. Primeiro gol do Sporting Cristal. Aí na tela, o jogador sozinho ali na entrada da meia-lua. Depois o Isaac faz o gol de pênalti, bateu bem, né? O goleirão foi bem. Depois o Riquelme, aquele que fez o gol do meio-campo. Olho nele, torcedor tricolor. Canhotinha dele é boa, hein? Canhotinha dele é de quem sabe, de quem conhece. Fez o 2-1 pro Fluminense. O Sporting Cristal empatou. Virou nessa bola parada. Ai, meu goleiro, não faz isso, goleiro. Não sai caçando borboleta, não. Fez o quarto. E o Isaac, de falta, belo gol dele, né? Fez o 4-3 no final do jogo, mas não foi o suficiente para o Fluminense reagir, para o Fluminense conseguir o resultado e chegar à final. Fica essa informação. O Fluminense vai disputar esse terceiro lugar e, claro, a Central Fluminense vai trazer essa informação para você, mas os moleques de Xerém fazendo uma boa campanha, uma campanha bonita aí nesse campeonato continental. Olho no Isaac, olho no Riquelme, que são futuros jogadores do time profissional do Fluminense. E esses aí são os caras dessa geração sub-17, sub-16 do Fluminense que tá dando o que falar na base tricolor. Ó, tem jogador negociado pelo Fluminense nessa quinta-feira. O Fluminense acertou o empréstimo do meio-campista Edinho para reforçar a equipe do São José, o Zeca, do Rio Grande do Sul, até o final dessa temporada. O atleta foi apresentado de forma oficial. Ele teve uma rápida passagem pelo Azures, onde disputou o Campeonato Paranaense de 2024. Ele também teve no elenco principal do Flu no início desse ano, fazendo parte daqueles que jogaram com o Marcão. Não foi tão bem assim nas oportunidades e não ganhou mais chance, né, dando início a essa sequência de empréstimos do jogador. Ainda tem contrato com o Fluminense. Boa, assim, tinha torcedores que pediam mais chances ao jogador, pediam oportunidades, porque viam técnica dele na base. Depois ele faz um campeonato carioca até de uma forma interessante pelo Bangu na temporada passada, jogando mais adiantado, como um camisa 10 na equipe do Felipe Maestro. Só que ele volta para o Fluminense e não consegue aproveitar chances, teve problemas de indisciplina também aqui no Fluminense e acabou perdendo espaço, né? Para não falar afastado, acabou perdendo espaço, ficando encostado no elenco, e agora o Fluminense emprestando ele até o final da temporada. Boa sorte lá no Zeca, boa sorte no São José. Se eu não me engano, o Calazans joga lá no São José também, um ex-Xerém, um ex-Fluminense. Tá aí essa informação. Fluminense fechando o negócio, né? Emprestando o Edinho para
o São José. O que você acha dessa informação, torcedor tricolor? Acha que o Edinho foi injustiçado no Fluminense, merecia mais chances? Ou o Fluminense está certo, é um jogador que não tem espaço aqui, tem que dar rodagem para ver se o Fluminense consegue algum retorno financeiro, algum retorno técnico, quem sabe, no futuro? Dê sua opinião aí. Antes da sequência das informações, vou mandar um abraço para o Manuel Caetano, de Natividade no Rio, para o Marcos Afonso, do Rio também, Wagner, da Ilha do Governador, para o Marcelo, de Nova Friburgo, a galera do Rio pesada nesse abraço aqui, José, de Guaratinguetá, São Paulo, e Disseu, de Lusiânia, Goiás. Valeu demais, galera, deixe seu like, ative as notificações, porque só assim a Central Fluminense vai continuar crescendo. Ó, eu não vou nem colocar a vinheta, eu já vou direto aqui falar do Atlético Goianiense, que terá desfalques para enfrentar o Fluminense. O Atlético tem 3 jogadores emprestados pelo Fluminense e não vão poder utilizá-los contra nós. Não vai poder contar com Pedro Rangel, Danielzinho e Johnny Gonzalez, que está na foto. Partida desse sábado, 9 da noite, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 3 não são titulares na equipe goiana, apenas a Danielzinho tem sido utilizado no decorrer dos jogos, e o Atlético também não vai ter o Guilherme Romão, que cumprirá suspensão automática, ele é lateral esquerdo. E aí, aproveitando essa oportunidade única de falar desses emprestados pelo Fluminense, eu não quero nem falar do Johnny Gonzalez e Danielzinho. Eu quero falar sobre o Pedro Rangel. Gente, Pedro Rangel, ano passado, era a reserva imediata do Fábio. Aqui no Fluminense, com certeza aprendia muito com o Fábio. O Fluminense resolve emprestá-lo. Até aí tudo bem, eu concordei. Né? Eu sempre dei a ideia de emprestar o Pedro Rangel para ele ganhar uma rodagem, para voltar mais preparado ao gol do Fluminense. Eu realmente, nas partidas que o Pedro Rangel fez com a camisa do Fluminense, eu não sentia ele pronto para jogar profissionalmente no Fluminense, diante do nível de exigência hoje, que é jogar no Fluminense, time atual campeão da Libertadores, favorito nas competições, pelo menos essa era a projeção no início da temporada. Cara, ele foi para o Atlético Goianiense, ele é banco lá pro Ronaldo, que é um bom goleiro, assim, um goleiro de nível ok, mas não estou falando pro Pedro Rangel ser titular na vaga do Ronaldo, né? Isso. Só que o Fluminense, eu acho que errou nesse projeto de dar rodagem pro Pedro Rangel, porque ele não tá tendo rodagem, gente. Ele tá no banco lá no Atlético Goianiense. Então, era muito mais fácil emprestar para um time de Série B, onde que o Pedro Rangel fosse titular, ele pudesse jogar. O Pedro Rangel tem que jogar. Porque para ele ficar no banco lá, era melhor ficar no banco aqui no Fluminense. Sendo bem sincero. Bem sincero, eu achei que esse empréstimo foi errado. Desde quando saiu a informação do Atlético Goianiense, eu falei aqui, cara, ele vai para o Atlético Goianiense, ele não vai jogar. Porque o Ronaldo é um bom goleiro. Assim, meu Deus, o Ronaldo não é um dos melhores do país, mas é um bom goleiro, é um goleiro de Série A, é um goleiro que já mostrou o seu valor em algumas temporadas, é um goleiro mais maduro. Então, assim, aproveitando essa oportunidade para falar, o Pedro Rangel foi emprestado para nada. Ele tá lá no Atlético Goianiense como reserva também. Enfim, mas foi o que o Fluminense fez, foi o empréstimo que o Fluminense arrumou, e ele tá lá no banco, não é utilizado, porque ele é reserva. Enfim, Danielzinho e o Johnny Gonzalez não tem muito o que falar, eram 2 jogadores sem espaço com a camisa do Fluminense. O Danielzinho tinha até o Fernando Diniz gosta do Danielzinho, né? Mas ele não conseguiu emplacar uma sequência igual em 2019, até porque a qualidade do elenco do Fluminense melhorou muito, né? E aí trouxeram o Gabriel Pires, a gente discutiu aqui em live, também eu falei que o Gabriel Pires não era melhor nem que o Danielzinho, a galera pegou um pouco no meu pé, acabou que o Gabriel Pires nem entra em campo pra gente realmente matar essa dúvida, o Danielzinho, entre aspas, né? Pelo menos ficava à disposição, né? Na maior parte do tempo da temporada, a gente já sabia o que mais ou menos esperar dele. Mas é isso, são essas informações. Eu não sei nem se o torcedor do Atlético Goianiense considera desfalque, né? Esses 3 jogadores saírem fora, são jogadores que realmente não são titulares.
Vi muita gente reclamando do Johnny Gonzalez, Danielzinho realmente não sei qual é a impressão da galera lá do Atlético Goianiense, mas o Pedro Rangel é um cara que não joga, é banco absoluto do goleiro Ronaldo, que é o titular do Atlético. E por último aqui, vamos falar de Jader Quinones. Eu trouxe mais cedo um vídeo dele falando, do próprio jogador falando, sendo perguntado sobre o interesse do Fluminense, e ele confirmando o interesse. E o GE traz como informação o repórter Marcelo Neves, né? Ele crava que o jogador não interessa e o Fluminense não negocia com o atleta. Abre aspas, porque o Marcelo Neves publicou no X. Não sei muito bem o que está rolando na Colômbia, mas o Fluminense não quer e nem negocia com o Jader Quinones. Então, assim, é muito curioso, cara. E, assim, isso eu nunca vi, tá? Pode ter acontecido já há tempos atrás, mas não é algo corriqueiro a gente ver jogador falando de interesse dos times, dando nome aos times, falando disso abertamente, porque isso fica muito por conta dos empresários. Ele foi perguntado abertamente sobre o interesse do Fluminense, ele falou que existe. E aí, se o jogador está inventando ou não, fica uma coisa realmente muito complicada da gente debater, porque a gente está falando do próprio jogador, né? Ele abertamente falando, sim, tem. O Fluminense oficialmente não fala nada. Então, oficialmente o Fluminense está calado. A informação que o Marcelo tem é extraoficial, que ele busca com fonte lá dentro do Fluminense, beleza. Só que aí o jogador tá falando lá na Colômbia que tem o interesse do Fluminense. Então, até que o Flu fale oficialmente sobre esse caso, e aí, né, o Jader não veio. Então, talvez o Fluminense realmente, quando fechar a janela, nunca teve um interesse. Ou, às vezes, teve, consultou e só, e o jogador tá falando que teve um interesse. Então, o nome do Fluminense tem sido ventilado a esse nome, a esse jogador. O jogador falou, mas a informação aqui do Brasil é que o Fluminense não quer e não tem interesse nesse atleta. Vamos aguardar os próximos capítulos. É uma época que realmente é difícil. O Fluminense faz consultas e trazem a galera começa a trazer a informação como se fosse um interesse, como se o Fluminense estivesse negociando, e às vezes não é isso. O Fluminense faz consultas através do seu departamento de scout por determinados jogadores X, Y, Z, e só quer saber a consulta, com valores, né, como está a situação do atleta. Não necessariamente o Fluminense vai chegar lá e vai contratar, tá certo? Então, qualquer novidade a gente vai trazer aqui, tanto no YouTube, tanto no X, tanto nas nossas redes sociais, porque a gente está 100% atento o dia inteiro, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.